E aí, minha querida, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô vindo aqui fazer uma reflexão contigo sobre ter para onde voltar, né? Eu fiquei com Covid nessas últimas semanas e nesses últimos dias, e para mim foi muito desafiador porque isso fez com que eu parasse absolutamente tudo, assim, né? E se concentrasse somente no meu corpo, no calor que eu sinto, né? Na febre, nos sintomas, na tosse que incomoda. E é engraçado que quando a gente está numa condição dessas, né, de saúde, né, e eu tô trazendo essa reflexão porque para mim foi muito importante, assim, eu ter passado por isso e ter entendido o que eu entendi, né, a partir dessa experiência. Então, eu fiquei muito presente, né, no que meu corpo estava pedindo, no que eu precisava ali para me recuperar. E há uns 2 dias atrás, mais ou menos, eu falei, não, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que voltar a fazer minhas coisas, eu preciso, né, colocar a engrenagem para rodar novamente. E foi muito desafiador, assim, confesso, ter que voltar, né, porque quando a gente passa por uma situação dessas, que a gente pausa tudo, a gente tem um espaço vazio para reflexão. Né? Às vezes a gente tem esse tempo, né, de refletir quando a saúde está bem, quando está tudo bem, a gente leva um tempo para refletir, pode levar até anos, né, porque nunca tem esse espaço de silêncio, a gente nunca deixa esse silêncio chegar, por medos, por não querer confrontar, por saber que tem alguma coisa que está errada mesmo, mas você não está querendo resolver, você não está a fim de resolver. E às vezes a gente espera férias para fazer isso, né? Mas aí a gente coloca uma viagem e essa viagem tem um monte de coisa para fazer e aquela coisa toda, né? Que eu costumo falar, né? Então, quando a gente é acometido por alguma coisa, né, no corpo, faz com que a gente aquiete, silencie de forma obrigatória, né? E não é por falta de vontade que você não tá fazendo as coisas, você até tem vontade, mas tu não tem ânimo, disposição. E aí a gente vai entendendo o valor das pequenas coisas dentro da nossa vida, dos projetos, das pessoas, do que a gente faz, né? E o ponto é que esse espaço vazio, esse silêncio todo, ele me trouxe um grande presente de entender o porquê de fato eu faço o que eu faço, né? Porque quando eu me coloco nessa posição de me manter ordenada, organizada, planejada, não é para os dias bons, isso é para os dias ruins mesmo, é para o caos. E que eu passo por alguns, eu passo por muitos caos, né? Caos, né? O que é essa palavra de caos? Para mim, o caos ele é um movimento mais do que necessário, né? Assim como o outono, ele é o início, né, de um ano para os celtas, né, para os povos celtas, né? O ano ele começa no outono, porque ele começa com um processo de limpeza, né? E quando a gente entra nesse espaço de ajustes, de limpeza, a gente consegue ter uma clareza maior sobre aquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, com os nossos recursos, com a nossa energia, né? E aí eu vejo o quanto me manter nesse estado de organização, de planejamento, faz sentido, principalmente agora, depois desse momento em que eu resetei, em que eu parei, em que eu pausei, e algumas coisas não vão voltar, outras coisas vão continuar mais fortes do que nunca, mas alguns projetos eu vou dar uma remodelada, eu vou fazer algumas alterações, né? E o ponto aqui, amada, é que saber para onde voltar é o essencial. Você ter uma base forte, firme. Por que eu falo sempre da estruturação pessoal, de vida? Porque quando você tem essa base, você, independente do caos que você esteja, seja de uma demissão, seja de uma mudança de projeto, como eu estou fazendo, seja uma mudança de carreira, de vida, seja um filho que chegou, né, que engravidou, que está, né, prestes a parir, qualquer alteração. Você tendo a sua estrutura, você tendo a sua base, você consegue começar sem tanta resistência. E foi isso que eu falei até para as meninas da alquimia, né? Como é importante a gente ter essa estrutura para a gente voltar a girar essa nossa roda da vida, essa nossa roda pessoal, sem tanta resistência. Porque quando a gente não tem nada, quando a gente não tem base nenhuma, estrutura nenhuma, é muito mais difícil voltar.
E é normal a gente entrar nessas confusões, é normal a gente estar fazendo uma coisa e depois esquecer, conforme o tempo, esquecer o porquê que a gente está fazendo aquela coisa. E você ter essa estrutura e essa base faz com que você se lembre, com que você tenha recursos para se lembrar. Qual é o ponto mesmo? Qual é o sentido mesmo? O que eu estou fazendo mesmo? O que era para ser feito mesmo? Entende? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com você o quão feliz eu tô de ter criado essa estrutura enquanto eu estava bem, né? Por quê? Porque hoje eu tenho mais facilidade, eu consegui voltar com mais facilidade do que das outras vezes em que eu não tinha essa base, em que eu não tinha essa estrutura. E aí eu começava de um ponto mais caótico ainda, sabe? E levava muito tempo, né? Muito mais tempo para eu tracionar novamente, para eu voltar ali à vida. Então, para você que tem esses momentos de pausa, para você que pensa também, né, em acolher mais os seus recursos, dar mais valor ao seu tempo, à sua energia, à sua disposição. Saiba que você não precisa começar tudo do zero, não, amada. Se você tem uma base, se você tem uma estrutura de vida, você nunca vai começar do zero. Na verdade, a gente nunca começa do zero, só que a gente não tem consciência disso. Mas quando a gente tem essa base, essa estrutura de vida novamente, né? Quantas vezes eu falei aqui, né? Quando você tem essa estrutura, fica tudo bem. Você está valorizando o seu tempo, valorizando a sua energia, valorizando a sua vida. Aquilo que você é, quem você está. É isso, essa é a reflexão desse vídeo. Obrigada por estar aqui, gratidão por você estar aqui. E agora a gente segue firmes e fortes aí juntas, né? Tem muita coisa para acontecer. Eu vou trazendo aqui aos pouquinhos para você todo esse processo e como eu faço para me organizar, para me estruturar, né? É super importante para mim. Eu faço isso, eu coloco isso daqui para o mundo. De várias formas, né, esse alerta, esse aviso, e coloco esse meu servir à sua disposição também, porque eu acredito muito nisso, é o que tem me salvado, né? Se você é uma pessoa como eu, que vive várias transições, que gosta de estar sempre mudando, né, que está sempre em movimento, esse é meu convite, para que você continue aqui e que a gente se encontre em algum momento dessa jornada para trabalhar juntas, para estruturar essa vida para você também. Fica bem.